Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Gomes Campos Dutra e, junto com o Gabriel Gonçalves Vieira, nós vamos apresentar o nosso artigo escolhido para o trabalho de teoria positiva, que é uma análise dos fatores explicativos da situação fiscal nos municípios de Minas Gerais, que foi escrito pela Daiane Alves de Oliveira e pela Elisete Aparecida de Magalhães. Esse artigo foi publicado pela revista Contabilidade, Vista e Revista, no volume 33, número 1, em 30 de abril de 2022. Como dito anteriormente, ele foi escrito pela Daiane Alves de Oliveira, que é graduada em Ciências Contábeis, e pela Elisete Aparecida de Magalhães, que é doutora em Economia Aplicada e professora do Departamento de Ciências Contábeis da UFV-JM. O editor responsável pela aprovação do artigo é o Dr. João Estevão Barbosa Neto, e o editor responsável pela edição final do artigo é o Dr. Everton Alex Avelar. Começando agora a introduzir o artigo, é importante destacar que esse artigo escolhido, ele tem como objetivo identificar os fatores municipais que influenciam a situação fiscal dos municípios de Minas Gerais, no período de 2013 a 2018. E também é importante citar nesse sentido que ocorreu no Brasil uma descentralização fiscal. E isso acaba possibilitando que os entes federativos tenham mais independência para criar ações governamentais, tenham mais independência para as decisões internas, e isso acaba dando mais liberdade para os municípios e faz com que cada um lide com as questões orçamentárias de uma forma mais específica e menos generalizada, considerando suas particularidades. Nesse sentido, para tentar criar um modelo e um controle sobre as questões orçamentárias, é que existe a Lei número 4.320, de 1964, e mais recentemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada em 2000. E nós podemos entender a gestão fiscal no Brasil como, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como uma relação existente entre as receitas e as despesas públicas. E no Brasil, ocorre que a despesa ela pode ser muito maior do que as receitas, tendo em vista que os objetivos são pessoais, na maioria das vezes, ainda mais tratando de municípios pequenos, que não existe muito controle, então acaba que as despesas públicas elas não conseguem ser cobertas pelas receitas, na maioria das vezes. E essa relação desequilibrada, para tentar frear isso, é que é importante a criação de leis e de estudos nesse sentido, como esse artigo escolhido. E também nesse mesmo sentido, existe alguns índices de acompanhamento do desempenho da gestão fiscal dos municípios. Como um deles, podemos citar a Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é a FIRJAN. E eles desenvolveram os indicadores que são capazes de auxiliar na gestão orçamentária dos municípios. Nesse artigo escolhido, vai ser utilizado o índice de gestão, o índice de Firjan de gestão fiscal, que é o FGF. E ele foi escolhido para medir a situação fiscal dos municípios. E esse índice é composto pelos indicadores de autonomia, gasto com pessoal, liquidez e investimento, dos quais falaremos mais um pouco lá embaixo. E esses índices eles sempre vão variar de 0 a 1. Além disso, existem alguns fatores que também são relevantes e que foram apresentados pelo artigo, que pode acabar prejudicando o equilíbrio das contas públicas, que é o PIB, as competições eleitorais, o cumprimento ou não da lei de responsabilidade fiscal, o comprometimento do orçamento, a qualidade da educação, o porte populacional, dentre outros. Entrando mais um pouco na temática de gestão fiscal no Brasil, é importante destacar que a Constituição Fiscal, no artigo 174, no parágrafo 1º, dispõe que a Lei de Responsabilidade Fiscal vai estabelecer as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. E isso incorpora os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Isso é importante porque,
para manter uma nação e um Estado forte e economicamente rentável, não pode existir disparidade grande entre uma região e outra, tanto dentro de um país quanto dentro de um Estado. Porque além de a falta de responsabilidade fiscal atingir a população local, num longo prazo, ou até num médio prazo, isso pode começar a afetar a nação inteira, principalmente as regiões que têm que são mais desenvolvidas, com movimentos migratórios, e isso não só levando em consideração a população local é afetada pela falta de responsabilidade fiscal, o país inteiro é afetado, porque isso também causa rombos nas contas públicas. Então, é importantíssima a lei de responsabilidade fiscal e o acompanhamento desses índices para que seja possível um desenvolvimento da nação como um todo. E, nesse sentido, foi constituído pela Constituição Federal 3 fundamentos, que é o Plano Plurianual, que é o PPA, que ele direciona as ações do governo ao nível federal, estadual e municipal por 4 anos, que é o período de administração vigente nas prefeituras, nos governos estaduais e federais. E ele tem como objetivo ele tem como fim alcançar os objetivos e as metas traçadas neste período. Também existe a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece metas e prioridades da administração pública e é responsável pela orientação e elaboração da execução da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual compõe a segregação da receita e despesa pública e ela tem como propósito destacar o programa de trabalho do governo e a política econômica financeira. Esses fundamentos, os 3 fundamentos juntos, eles são uma ferramenta de controle financeiro, além disso também de transparência e de responsabilidade, fazendo com que os governantes atuais tenham responsabilidade com a coisa pública, com o dinheiro público, e não apenas com sua reeleição ou com o seu benefício próprio. Então, isso é importantíssimo para que, após passar os anos de administração daquele governo vigente, ele seja capaz de entregar um município com as contas positivas, com as contas no verde, com uma administração feita de forma coerente. Então, é muito importante essas ferramentas de controle e também o acompanhamento dos índices. Mas, apesar disso, apesar de existirem essas ferramentas e essas regras estabelecidas, acaba que existem, além dos citados anteriormente, outros fatores que influenciam também o resultado da gestão fiscal. E, dentre eles, a gente pode citar as características regionais, que são as características culturais mesmo de cada região, e as características políticas, que é um fator que também acaba prejudicando a gestão fiscal, tendo em vista que talvez não é interessante para um governo que já foi reeleito, que já cumpriu os 8 anos de mandato, entregar um município para a próxima administração, sendo que eles têm alguma questão política de rivalidade. Isso acaba por demonstrar a falta de comprometimento com a coisa pública. E, nesse sentido, isso pode também atrapalhar a lei de responsabilidade fiscal. Existem também as diferenças socioeconômicas, os fatores institucionais, os fatores demográficos que podem prejudicar o desenvolvimento de uma região ou impedir que seja feito o acesso facilitado aos documentos ou que exista menos interesse público naquela região, que pode ocasionar também uma maior facilidade em burlar a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, as cidades que têm menos populações e cidades mais populosas, também existe uma diferenciação entre interesse do governo e da população local nas contas daquela cidade. E, além disso, também tem as condições ambientais, os ciclos políticos, que é, como dito anteriormente, quando um governo vai passar sua administração para o outro, e os aspectos da competição eleitoral, que são os interesses em ser reeleito, que acaba ocorrendo muitas vezes nos municípios,
a descentralização fiscal, que foi o passo citado anteriormente, o índice de governança municipal, porque nem todos os municípios existe um interesse com a governança, nem todos os municípios existem formas de fiscalização interna mesmo, pela Câmara dos Vereadores, a localização dos municípios, que pode facilitar ou dificultar o acesso, e o investimento em educação, que com a população mais informada, ela consegue cobrar mais seus direitos e reivindicar mais que sejam destinados de forma correta os recursos recebidos. Nesse sentido, o trabalho vai utilizar o índice Firjan de gestão fiscal que foi citado anteriormente. Esse índice ele é elaborado com base nos dados oficiais que são divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional e ele abrange todos os municípios do país. O índice é anual e, por isso, ele permite que seja feito um acompanhamento permanente da gestão fiscal e que seja acompanhado ano a ano as diferenças de cada gestão. E ele é composto por 4 indicadores, como dito anteriormente, que é o indicador de autonomia. Esse indicador avalia a capacidade das prefeituras de se sustentarem e estabelece que seja feita uma divisão entre as receitas da estrutura econômica dos municípios. Quanto mais perto de zero for o índice, menor vai ser a capacidade de geração de receita local e sua capacidade de cumprir e assumir os custos da composição administrativa. Os gastos com pessoal, ele mede a quantidade de gasto de pagamento com pessoal em relação ao total da receita corrente líquida. A liquidez, ela avalia a diferença entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa e equivalentes de caixa que estão disponíveis para cobrir eles, os restos a pagar no ano seguinte, dividido pela receita corrente líquida. E, por último, os investimentos, que eles medem a parcela da receita total dos municípios, que é destinada aos investimentos. Nesse sentido, a gente colocou essa tabela aí retirada do artigo, que no artigo é a figura 1, que consta a coluna dos indicadores, que nós já explicamos anteriormente, e aí na coluna das fórmulas tem as fórmulas que foram citadas e as parametrizações, que vão servir para explicar a classificação da gestão municipal, em que a crítica é um intervalo entre 0 a 0,4, a difícil é entre 0,4 a 0,6 e a boa é entre 0,6 e 0,8. E a excelente, por fim, que é 0,8 a 1. Aqui, Gabriel. Os procedimentos mercadológicos utilizados no artigo são para atingir o objetivo referente à análise da situação fiscal dos municípios, com base nas características municipais. A presente pesquisa utilizou dados em painel, em que se combina dados de seção cruzada com dados de séries temporais. O modelo estimado para identificar os determinantes da situação fiscal dos municípios de Minas Gerais podem ser descritos conforme essa equação que eu coloquei para vocês abaixo do modelo empírico. IGF é índice de gestão fiscal. IGF e T igual Y, IGF I,T menos 1, mais beta de X e T, mais alfa I, mais VT, mais E e T. E quais seriam essas variáveis? O IGF e T é um proxy para a situação fiscal do município. Em I, que é o município, que é a variável do município, no ano T, que é a variável dos anos, né, que é de 2013 a 2018. IGF I,T menos 1 é a situação fiscal defasada, que seria o valor deixado pelo exercício anterior, tanto ele no verde, que seria positivo, quanto ele no vermelho, que seria em negativo. O X e T são as características municipais, como o PIB per capita, taxa de urbanização, proporção de jovens e idosos em relação à população total, percentual de eleitores em relação à população e força orçamentária em áreas sociais como saúde e educação dos municípios do estado de Minas Gerais. Y e beta, parâmetros a serem estimados. Aí, efeito específico não observado de município.
VT é o efeito específico no tempo, que não varia entre os municípios, e EIT é igual ao erro aleatório. Aí, a gente já vai para a análise e discussão dos resultados. A amostra utilizada, ela foi composta por artigo por 745 municípios do estado de Minas Gerais, que representa 87,34% do total dos municípios de Minas Gerais, que correspondem a 92,62% do PIB de Minas Gerais e 90,34% da população do estado no final do período, que foi em 2018. Aqui a gente colocou a tabela e eu vou explicar ela para vocês. Essa tabela é a tabela 2 no artigo. E durante esse período estudado, considerando os critérios de classificações criados pela Firjan, que é a tabela 1 que a Ana apresentou para a gente, com base na média do IGF dos municípios presentes na amostra, pode ser classificado como gestão de dificuldade, visto que apresentaram média de 0,41 e o padrão de 0,18, conforme a tabela 2. No período de 2013 a 2018, o menor valor de gestão fiscal apurado foi de 0,008 em 2017, pelo município de Cantagalo, região do Rio Doce e Vale do Aço, que tem aproximadamente 4.472 habitantes. Os municípios responsáveis pelos maiores índices de gestão fiscal foram, em 2014, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, localizado na mesma região de Cantagalo, que é a região do Rio Doce e Vale do Aço, com cerca de 10.368 habitantes. E o município de Extrema, localizado na região sul do estado, com população de 32.117 habitantes, sendo esse o único município que atingiu a gestão fiscal de excelência, que é o maior nível, que é igual a 1, em 2 anos, que foi em 2016 e em 2017. Com base nos resultados dessa tabela, que é a tabela 2, constata-se que o melhor resultado fiscal observado foi em 2016, ano de eleições municipais. Isso também que a Ana falou para a gente sobre a questão política da gestão desses municípios, que acaba que o prefeito e os vereadores, que são os parlamentares desses municípios, eles não visam a melhora do município sem uma ocasião. E essa ocasião, no caso, foi as eleições municipais de 2016. E nesse ano, apresentou um aumento em relação ao ano anterior, de 24,33%. Porém, no ano seguinte, mediante não sendo um ano de eleição e não ter parlamentares que querem consolidar o seu governo, ocorreu uma queda de 8 pontos percentuais nesse índice. Diante do exposto, há evidência de que a situação fiscal é melhor em ano eleitoral, igual eu falei para vocês. E, em período pós-eleitoral, ela tende a piorar. Pode passar. Aqui, a gente vê a classificação dos 745 municípios perante aos conceitos do índice de Firjan. A Ana explicou para a gente o que são os índices que são críticos, que são difícil, boa e excelente. A gente vê que em nenhum momento a gente teve menos de 80% dos municípios com índices críticos e difíceis. Sempre foi a mais. Em 2013, a gente vê que de situação crítica dos municípios de Minas Gerais, a gente tem 47,92%, que isso tem para a gente que é um índice de imobilização de todos os recursos tidos naquele município, que a gente fala assim, 47,92% dos municípios fecharam em situação muito crítica, aonde eles tiveram que angariar recursos de qualquer maneira para continuar a atividade do município. E 34,90% em 2013 também está em situação difícil, que foram as contas mesmo assim não fechavam, eles tinham que fazer manobras para conseguir valor para que conseguissem que o município fechasse o ano fiscal bem, pagando funcionários e fazendo atividades básicas do município. A gente vê que em 2013, que foi o início do período, apenas 17% dos municípios da amostra, que foram 745, tiveram índices bons ou excelentes, frisando que apenas 3,22% dos municípios da amostra tiveram resultado excelente, que isso equivale a 23 municípios da amostra. Agora, a gente vendo no meio desse gráfico, a gente vê que é uma situação muito volátil. Igual em 2014, a gente teve 42,01% de situação crítica, mas lá em 2016
teve 36,38%. Em 2015, a situação estava realmente muito crítica, que foi 58,12% dos municípios da amostra que estavam em situação crítica. Mas no final do período, a gente viu que não teve um avanço, a gente teve uma regressão, porque tinham mais municípios em situação crítica do que no início e menos municípios com situação boa ou excelente. Pode passar. E aqui a gente vê os indicadores que a Ana falou para a gente e a porcentagem e o que esses índices falam para a gente. O indicador de autonomia, em 2013, foram que 245 municípios, que são 32,39% da amostra, não tiveram capacidade de assumir os custos da sua composição administrativa. E aí entra nesse ponto de criticidade dos dados e dos municípios, que eles não conseguiram fechar as contas deles. Então, eles tiveram que pegar empréstimos, fazer rombos em contas públicas, porque eles não tinham valor para executar o total de suas atividades. E em 2018, esse valor percentual caiu 1% aproximadamente, que isso, vendo o índice de municípios no total, representa para a gente mais ou menos 8 municípios. Então, não teve uma melhora significativa em nenhum desses pontos. Às vezes pode ter acontecido algum fato não recorrente e melhorou no final do período utilizado pelas autoras para retratar o índice de gestão fiscal dos municípios. O indicador de gastos pessoais, em 2013, 70 municípios, que consideram 9,40%, utilizaram o limite de gastos com a folha de salários, recebendo nota zero, que é o menor índice do IFGF. E o quantitativo de municípios com melhor média de gasto com pessoal, que recebeu nota máxima, era de apenas 4,8% da amostra, que são 36 cidades. E a gente vê também que, considerado ao final da amostra de municípios que a gente pegou, a gente tem uma porcentagem considerável, tanto em nota máxima e nota mínima. E os municípios que são a maioridade da porcentagem, eles ficam ali naquele limbo, aonde eles fecham um pouquinho no verde, mas gastaram mais do que deveriam, gastaram a mais que o orçamento. Mas a gente tem muito dessa situação mediana. Agora, em 2018, 62 municípios, que consideram 8,3% da amostra, ultrapassaram o limite de gasto com a folha de salários. E o quantitativo de municípios... Parou a apresentação. Depois tento voltar. Não estou te ouvindo. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Aí coloca em tela cheia. Fica mais fácil. Tá apresentando? Não, ainda não. Tá. Agora tá, né? Acho que é porque não deu pra pôr em tela cheia. Não, mas a gente pode continuar assim, não tem problema não, já que não está em tela cheia. Aí, voltando aqui nos indicadores de gastos pessoais em 2018, o quantitativo de municípios com melhor média de gasto com pessoal caiu 2 pontos percentuais. Então, a gente não vê nenhum avanço nesse momento. Tanto que, de forma geral, pode-se inferir que o indicador de gasto pessoal apresentou uma piora de 2013 para 2018, passando de 0,41 em totalidade da amostra para 0,35. Pode passar. O indicador de liquidez. Em 2013, o indicador teve média geral de 0,45 e 89 municípios obtiveram índices máximos. E 194 municípios não tiveram recursos para cobrir os recursos de pagamento do ano seguinte, o que corresponde a 26,4% dos municípios pesquisados. Que a gente vê que um quarto dos municípios de Minas Gerais não tiveram recurso no final do ano para cobrir os pagamentos que eles tinham a efetuar. Então a gente vê que os municípios fecham no vermelho e aparentemente eles não conseguem colocar as contas em dia e faz com que aquilo vire um fardo ano após ano. E agora em 2013, né? Apenas 75 municípios, o que corresponde a 10%, obtiveram coeficiente máximo. E em 35,57% dos municípios não tiveram recursos para cobrir os relatórios de pagamento do ano seguinte. E é um indicador que deixou para
2019, né, pensando em 2018, muito maior do que em 2013, deixou para 2014. Então, a gente vê que, com isso, a situação fiscal do município e pensando num parâmetro geral, de todo o estado de Minas Gerais, só vai tendo uma piora significativa. E isso faz com que, igual a Ana falou para a gente muito bem lá no início, que a situação do estado piore muito, e Minas Gerais, como é um estado muito grande, significativo para a União, isso acaba piorando todo o coeficiente brasileiro de gestão fiscal. E o indicador de investimentos. Em 2013, 52 municípios, que considera-se 7% da amostra, obtiveram nota máxima. Isso que já é uma porcentagem bem pouca, considerada o tamanho da nossa amostra e o tamanho dos municípios de Minas Gerais. E em 2018, a gente teve uma queda disso ainda. 30 municípios obtiveram a nota máxima apenas, o que reduziu o que já era pouco significativo. Pode passar. E aqui a gente vê em maneira de gráfico como que foi esses indicadores que eu falei para vocês. A gente vê ali que o indicador que subiu, mas ele voltou ao final do período a uma situação negativa, né, porque ele regrediu, ele aumentou muito de 2013 para 2014, mas ele foi se estabilizando e voltando mais ou menos ao que era em 2013. Então, lá em 2018, a gente não teve ganho nenhum. A gente teve perda, visto que em 2013 foi 0,41 e em 2018 foi 0,35. E os outros continuaram em uma constância ok, acabando que no final eles obtiveram mais ou menos os resultados do início, ou até pioraram esses resultados. Vou passar. E as considerações finais que a gente tem sobre o artigo, e também o que os autores falaram para a gente, conforme discorridos os resultados apresentados anteriormente, foi observado uma queda no índice de gestão fiscal dos municípios estudados, evidenciando que os municípios mineiros apresentam uma situação financeira complicada. E com isso, acaba que todo o Estado fica comprometido e acaba comprometendo as contas em geral de toda a federação. E essa piora, principalmente pelos gastos com o pessoal, piora nos investimentos, baixa da liquidez, o que ocasiona diminuição de disponibilidade para recursos para cobrir os restos a pagar do exercício seguinte. Então, a gente deixa a dívida e ela vai se postergando e aumentando com o tempo. Finalizamos, né? Sim. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Vou encerrar a gravação aqui.